foi a Guerra Colonial, que se iniciou, faz agora, nós este ano estamos a evocar os 50 anos da Guerra Colonial, uma guerra que Portugal travou na Guiné, em Angola e em Moçambique, de 1961 a 1975, praticamente. A guerra depois ainda continuou depois do 25 de Abril. Digamos que foram praticamente 14 anos de guerra, que envolveu quem? Envolveu a geração portuguesa, a minha geração, que eu estou aqui a falar-vos com os meus cabelos brancos, tenho 62 anos, tenho 2 filhos, está aqui comigo também o Dr. Orlando, que é professor, reformado, reformou-se agora há pouco tempo, professor, que também esteve na guerra em Angola, e posso dizer, ele não quer, mas eu tenho que dizer, porque é uma pessoa marcada também, faltam-lhe as 2 pernas, uma pessoa amputada, eu fiquei cego na guerra, ele está bem amputado, mas está aqui, foi professor, e não se nota porque ele anda muito bem, né? Pronto, então ele esteve na guerra em Angola, esteve na guerra em Moçambique. Então este ano, como vos disse, estamos a evocar os 50 anos dessa guerra. Uma guerra que envolveu mais de 1 milhão de portugueses da minha geração, a geração de jovens portugueses de 1960 e 70 do século passado, de facto, a idade dos vossos tios, dos vossos avós, muitos, vocês com certeza tiveram pessoas que estiveram na guerra como eu. A minha geração foi encaminhada para uma guerra que nos foi imposta, porque na altura o regime que existia em Portugal era uma ditadura que não esteve à altura da história para encontrar uma solução política para o problema das colónias portuguesas. A ver, até, isto só assim um resumo, até a Segunda Guerra Mundial, até 1945, do século passado, todas as potências europeias, a Inglaterra, a Holanda, a França, tinham colónias. Mas depois da Segunda Guerra Mundial, as Nações Unidas entenderam que para manter a paz no mundo era necessário descolonizar. Era preciso que as potências europeias dessem independência aos povos colonizados. Porque é um direito natural. Todos os povos têm direito a ser livres, a ser independentes. E isso aconteceu ao nível da Inglaterra, da França, da Holanda, da Bélgica, mas em Portugal isso não aconteceu. Porquê? Porque tínhamos uma ditadura que considerava que Portugal era, começava em Bragança e acabava em Timor, que considerou, através do ato colonial de 55, que nós não tínhamos colónias, tínhamos províncias ultramarinas. E não é. Nós tínhamos, de facto, sempre tivemos colónias. E não é pelo facto de dizer que era província que passou a deixar de ser colónia. Então, como, isto muito rapidamente, como o nosso regime não teve abertura para se iniciar a descolonização e dar a independência aos povos, porque todos os povos, como disse, têm direito à sua independência, a ser livres, os povos de Angola, Moçambique e Guiné organizaram-se com os seus líderes. Por exemplo, no caso da Guiné, o grande líder do PAIGC, Amílcar Cabral. Em Angola, falar-vos do Agostinho Neto, do Holder Roberto e depois também do Sapimbi. E em Moçambique, o Eduardo Gondelene e depois o Samora Machel. Líderes que assumiram conduzir uma luta, a luta do povo destas colónias contra Portugal, no sentido de obterem a sua independência. E, como de facto houve abertura deste lado, o Salazar, na altura, vocês já ouviram falar com certeza, disse que não dava independência às colónias, que aquilo era Portugal e que nós íamos enfrentar esses movimentos. E então proclamou e disse para Angola e em força, e lá começámos nós a ir, os jovens da minha geração, a ir para a guerra. Ainda ontem dizia num colóquio onde estive que eu, quando tinha 12 anos, eu estava na minha aldeia, na farmácia, a ler o jornal, o Diário de Notícias, quando começou a guerra em Angola e o problema também da Índia, e eu a ler aquilo com 12 anos, nunca pensando que também essa guerra, quando eu chegasse à altura dos meus 20 anos, ainda ia lá parar. E foi como aconteceu. Nunca pensando que, de facto, uma guerra fosse durar tanto tempo e que não se encontrasse uma solução. Então, como disse, a minha geração cresceu com, de facto, com esse síndrome, essa angústia que, de facto, aos 18 anos, aos 20 anos, tínhamos que parar as nossas vidas, parar os nossos estudos, parar o nosso trabalho, deixar os nossos pais, as nossas namoradas, e que tínhamos que ir para uma guerra de onde não sabíamos como voltávamos. Se morríamos, voltávamos cientes, ou se
víamos com outros problemas. E foi o que aconteceu. Durante estes 14 anos, caminhou a geração portuguesa. Vocês agora estão aí desse lado, quando eu estava desse lado e eu estava no liceu, nessa altura, quando eu tinha os meus 18 anos, já sabia que passado 2 anos tinha que ir para a guerra. E lá fomos, como vos disse, 1.200.000 jovens portugueses tivemos na guerra. Para um país como Portugal, foi um esforço enorme. Um esforço. Nós tínhamos 3 frentes de combate ativas. Uma na Guiné, outra em Moçambique, outra em Angola. Com cerca de 40.000 homens em cada frente. Isto dava 120.000 homens em armas. Para um país como o nosso, foi um esforço enorme. Não só humano, porque se esgotou, no final da guerra já não havia praticamente jovens para ir para a guerra. Esgotou-se a capacidade de recrutamento dos jovens portugueses e ao nível económico e financeiro foi um grande desastre para todo este país que teve que suportar uma guerra que consome vidas, consome os sonhos de uma juventude, consome riquezas e depois tem as suas consequências. Consequências gravosas. E os vossos colegas que foram à África, eles querem fazer um trabalho mais voltado para a área do stress. E agora vou voltar mais para esta área específica, que são as consequências da guerra. As consequências têm, de facto, ao nível humano, foi, de facto, como vos disse, o esforço que a minha geração fez, partiu a sua vida a meio, no melhor da nossa juventude, fomos para uma guerra, deram-nos uma arma para matar e para morrer, e as consequências que essa guerra teve. Em mortos, cerca de 10.000 jovens portugueses da minha geração tombaram para sempre, deixaram nas picadas da África os seus sonhos de vida para sempre. Depois, outros, como eu e aqui como o Dr. Orlando, voltámos muito marcados pela guerra, com deficiências graves, que nos fizeram mudar muita vida, mas também nos deram depois também força para lutar, para voltar de novo a viver. Cerca de 25.000 jovens destes jovens voltaram com deficiências de caráter físico, sensorial, e temos aqui um número que nós não sabemos ainda, mas que apontamos também para cerca entre 20 a 25.000 de jovens que voltaram com problemas psicológicos, o tal chamado stress de guerra. E quando eu digo 20 a 25.000 é indivíduos com problemas graves, porque depois, com problemas mais leves, são muito mais. Porque quem vai a uma guerra, o ser humano, quando vai a uma guerra, nunca volta igual. Porque a guerra é sempre uma situação de violência. Nós, ao nascermos, não nascemos para andarmos a matar, para pegar armas, para matar pessoas, para vermos camaradas ao nosso lado morrerem. Isto é muito traumatizante. E por isso quem vai a uma guerra nunca se volta igual. Volta-se sempre diferente. E então, dentro disto que eu vos disse, o problema psicológico deixou marcas profundas. E muitos dos ex-combatentes que vieram dessa guerra, que agora, como vos disse, estamos a invocar os 50 anos do seu início, voltaram com marcas psicológicas que nós falamos para eles, mas não se vê essa marca. Mas essa marca está lá. A marca está na cabeça. A marca dos sofrimentos que eles passaram, dos combates, de ver os amigos morrerem ao seu lado, esfacelados, de matarem pessoas. Porque a gente na guerra mata e morre. Isso é muito violento. E depois há aqui um pormenor que é importante também vocês saberem. A nossa guerra, como vos disse, Portugal é um país pequenino, era um esforço muito grande, e então os nossos jovens estavam nas frentes de combate, praticamente estavam sempre em combate. Enquanto, por exemplo, no Vietnã, os soldados americanos estavam, e vocês já viram filmes do Vietnã, com certeza, estavam 6 meses na frente de combate, mas depois voltavam para aquelas praias paradisíacas do Vietnã para descansar um pouco, e depois voltavam. Em Portugal, em Angola, Guiné e Moçambique, praticamente o soldado português estava sempre em combate, porque nós não tínhamos homens para substituir, estávamos sempre lá. Ou estávamos em operações, ou estávamos no quartel, mas em qualquer lado onde estávamos, nós, exceto algumas cidades, mas quando estávamos no mato, e de facto não estava ao meio-dia, nós estávamos sempre sujeitos a ser atacados. Havia, vamos lá, uma tensão psicológica permanente. E era praticamente 2 anos, alguns mais, mas a média do soldado português em África, na Guerra da África, teve que suportar
2 anos de tensão. E é muito. 2 anos é muito. E depois deixa marcas profundas. Há pessoas que lidaram melhor com isso. Outras que lidaram pior. Também depende dos lugares onde estiveram. Há pessoas que tiveram situações mais gravosas de combate. Outras menos. E tudo depois, cada pessoa reage da sua maneira. Mas nós tivemos na guerra situações muito difíceis. Nós tivemos, de facto, uma guerra verdadeira, uma guerra a sério. Na Guiné, por exemplo, na última fase, a partir de 1970, nos últimos 3, 4 anos, na Guiné, as nossas tropas, a tropa portuguesa, estavam em desvantagem com as tropas do PAIGC. Por exemplo, nós, na Guiné, nos últimos anos, nós já não podíamos ter, por exemplo, apoio aéreo, porque quando nós caíamos em emboscadas, ou quando o nosso quartel era atacado, nós, por exemplo, em Moçambique, onde eu estive, chamávamos o apoio aéreo e vinham lá ainda os velhos T6 da Segunda Guerra Mundial, porque o nosso material era obsoleto. Nós fizemos a guerra em África com material obsoleto. Em Moçambique chamávamos os T6. Os Fiat eram só para o norte. Na Guiné eram de facto os T6 e os Fiat, mas na última fase os nossos aviões já não podiam voar. Porquê? Porque o PAIGC tinha mísseis terra-ar e terra-terra. E o exército português não tínhamos um míssil. Porque ninguém nos vendia, nós estávamos isolados no mundo. Porque todo o mundo, os americanos, a Europa, a União Soviética, todo o mundo era contra Portugal, no sentido de que vocês têm que dar independência aos povos. E então, não nos forneciam material de guerra. Está a ver? E forneciam, por exemplo, neste caso, o PAIGC, que estava muito mais bem armado. A própria metralhadora que nós utilizávamos, a G3, era uma arma muito menos adaptada ao combate na mata, na floresta, do que, por exemplo, as armas que eles utilizavam. Por exemplo, a Kalashnikov, que era uma arma muito mais adaptada. E depois tinham os lança-rockets. Nós, por exemplo, fizemos a guerra, para vocês verem, que isto depois vai-se tudo refletir na parte psicológica, naquela falta de segurança que nós sentíamos. Enquanto eles tinham lança-rockets atualizados, americanos, russos, europeus, nós fizemos a guerra, e quando digo nós, mais estou-me a referir à tropa de infantaria, aquela tropa que fazia a ocupação do terreno, a tropa de quadrícula. Nós utilizávamos uma bazuca, chamávamos nós a bazuca, que era uma arma anti-tanque da Segunda Guerra Mundial que nós comprámos aos alemães e aos americanos da Segunda Guerra Mundial. E nós estávamos a fazer a guerra 30 anos depois. Está a ver? Que era um bazuca, é assim um equipamento, uma arma enorme, um cano, que não era nada adaptado para a guerra. E foi com isto. Por exemplo, quando as nossas tropas começaram a ir para Angola, levavam a velha Mauser, uma arma também da Segunda Guerra Mundial e ainda anterior à Segunda Guerra Mundial. Só no decorrer da guerra, só a partir de 62, é que as nossas tropas começaram a ter acesso a armas automáticas. Primeiro foi a FN, que era de fabrico belga, e depois tivemos a nossa própria arma, fabricada aqui em Portugal, que era a G3. Mas inicialmente a nossa tropa foi para Angola, para a Guiné e para Moçambique, armados, a maior parte, da velha Mauser, uma espingarda de repetição de 5 tiros, quando eles tinham, de facto, armas automáticas. Tudo isso causava na tropa, nos soldados, uma insegurança grande. Quer dizer, nós nem a esse nível, o Salazar quis fazer a guerra, mas fez uma guerra de baixa intensidade, porque ele sabia que não tinha meios materiais para comprar esse material de guerra. Então, tinha meios humanos, inicialmente, muitos meios humanos, que éramos nós, era a geração, eram os jovens deste país, que foram para lá, assim, armados de Mauser, com fardas, que nem fardas tínhamos. Vocês sabem, por exemplo, isto é importante vocês saberem, como é que se sentiu a guerra. Quando nós fomos para Angola, em 61 e 62, as nossas tropas iam fardadas, não é o camuflado, vocês os conhecem, aquele camuflado verde, que hoje toda a tropa usa em combate. Nós, nessa altura, não havia camuflados em Portugal, íamos com fardas que nós comprámos aos franceses, fardas amarelas, de calção, amarelas, que eram as fardas